o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele era o Verbo vivo entre os homens, e o Verbo era Deus. Mas o anjo disse a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isaías 61, 1 a 3. Lucas 1, 13 a 16. Lucas 1, 41. Lucas 4, 1. João 5, 39. 3. A divindade factual de Cristo foi tornada sem efeito. Mano, como sem efeito? Se tudo quanto está relacionado aos fatos, ou que se baseiam nos fatos que aconteceram com Cristo e em Cristo, se confirmaram que Deus esteve entre nós. Eles testificam que Deus visitou o seu povo. Como anular o que possui a existência da verdadeira vida? Como anular o que possui a existência verdadeira e em quem há verdade comprovada em tudo quanto fez e faz até hoje? Tornar sem efeito o verdadeiro e o real, fato, verdade. Passará o céu e a terra. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele disse: O Espírito do Senhor é sobre mim. Hebreus 13, 8. 4. É verdade que não há autoenvio e que Deus não enviou a si mesmo. Às vezes nos parece que o contencioso nunca discutiu consigo mesmo, nunca falou sozinho, nunca teve pensamentos contrários que precisou discernir entre seus melhores resultados, debatendo-se entre um pensamento e outro. 70 discípulos foram ordenados a anunciar o Evangelho em equipe de 2 em 2. E Jesus Cristo disse que eles não correriam às casas a quem foram enviados sem que ele, Jesus, passasse antes. Ao chamar Isaías para uma missão terrível, disse: Quem há de ir por nós? Em outro lugar, eu farei que sejais pescadores de homens. Isaías 6, 9 a 11, Mateus 4, 19, Marcos 1, 17. 5. Há distinção de personalidade? Quando Jesus Cristo disse: Eu e o Pai somos um, o Pai é maior do que eu faço como o Pai me tem dito. O Pai que está em mim é quem faz as obras.
Eu vou para o Pai. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Estaria confirmando a distinção de personalidade? Ora, não podemos esquecer que mesmo Jesus Cristo, se identificando como Filho de Deus várias vezes, não deixou de concluir para o entendimento humano: eu e o Pai somos um. Isto não significa apenas dois unidos, mas uma só essência, uma só pessoa, visível e invisível. Ele disse: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10:30. 6. Houve autoesvaziamento da parte divina de Cristo. Somente a forma de Deus foi aniquilada, humilhada, diminuída ou esvaziada para quem assim crê. Aniquilou a forma de Deus, assumiu a forma de homem, somente isto. Quem caiu do céu ou desceu do céu vazio de tudo foi Lúcifer. Os termos humilhou-se, diminuiu-se, esvaziou-se e aniquilou-se são somente para se comparar à glória de mais sublime que os céus, para a forma de homem, de carne e osso, um pouco menor que os anjos. Aniquilou-se da forma, não do espírito, porque onde ficaria a verdade Emanuel? Filipenses 2, 5-11. 7. Jesus Cristo deixou de ser divino e eterno para ser humano e mortal? Ora, o Filho de Deus é Deus em Filho. O Espírito de Deus é Deus em Espírito. A verdade de Deus é Deus em verdade e em verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que era um com o Pai, não falava somente de união ou um conjunto perfeito de duas pessoas, mas unidade e único, sem divisão de virtude, sem repartição de manifestações e sem representação bipartite, mas unidade e único. Ele disse: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4, 29 e 30. 8. Jesus Cristo, depois de ser Verbo, não estava mais com Deus, mas carne e sangue. É isto? Não. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 aos Coríntios 15,
45 a 50.